Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Moura, sou psicóloga, psicanalista. Você está em Bom Dia Neurose. Pegue a sua xícara de café que a gente já vai começar. Pela segunda vez na minha vida, estou extasiada com Carla Madeira, uma autora fantástica que vocês precisam conhecer. Eu tô lendo atualmente Véspera e já li Tudo é Rio. A Carla faz uma coisa que assim, ela leva você, ela te envolve na trama desses personagens que são muito possíveis. São personagens possíveis, são personagens reais por serem tão possíveis. E aí eu tô lendo aqui, por isso que eu decidi gravar esse episódio. Eu estou lendo Véspera e na página 28, nascem duas crianças, nascem gêmeos. Nascem gêmeos desse casal que passa por muitas dificuldades, principalmente porque tem uma questão com álcool, com bebida. Eles se distanciam muito, para dizer o mínimo. Só que esse pai registra os filhos. Uma mulher muito religiosa, que queria que eles se chamassem Pedro e Paulo. E aí o marido decide se vingar dela, logo depois que as crianças nascem, né? E o que ele decide fazer? Ele decide colocar os nomes das crianças de Caim e Abel. E aí a Carla descreve com uma riqueza de detalhes que só ela sabe fazer, ou só ela e bons escritores e ótimos escritores conseguem fazer. E tá descrevendo essa discussão muito acalorada desse casal, essa mulher bem rígida, né? E esse cara que tava tentando ter alguma reação dessa mulher que já não tinha reação há muito tempo. E aí ela me coloca uma frase aqui que me pegou de um jeito. A frase é o seguinte: a Custódia, que é a esposa, a mãe das crianças, diz: você sabe o que você fez? Você pôs um peso na vida dos nossos filhos, por causa dos nomes, né? E ele fala: eu não pus peso coisa nenhuma, eu pus um nome neles. Um nome é só uma palavra. Palavras são palavras, não pesam. Tem uma coisa que eu sempre me pego pensando, e vez ou outra isso aparece também, né, na história de cada sujeito, né, que eu uso na clínica. Alguns mais, outros menos, mas é uma história, mas é uma questão que fica latente, que é a história de cada nome. A história de cada nome, eu penso que ela tem muito a ver com, sim, o peso que cada sujeito vai carregar, o desejo desses pais por essa criança, como esses pais pensam essa criança que ainda está por vir. E tem muita herança em nome, né? Principalmente aqui, engraçado, né? Ele chama Antunes Filho. Ele é filho de um outro Antunes, né? E ela conta também um pouco dessa relação dele com o pai dele, de como ele tentou ir pelo mesmo caminho do pai em um certo aspecto, só que ele se tornou o contrário. Só que mesmo assim carregava com ele uma dívida em relação a esse pai, uma dívida simbólica em relação a esse pai, de algumas expectativas que ele imaginou que tinha que cumprir. Então essa questão do nome, né, ela vai perpassando. E ela perpassa a vida de cada sujeito de jeitos tão diferentes e tão específicos e tão delicados e tão complexos. Como o seu nome foi escolhido, quem escolheu, qual é o significado do nome. Isso não é só uma palavra, né? Um nome, ele não é só um nome, ele é um nome próprio. Embora existam muitos nomes parecidos ou iguais, né? Repetição de nomes, a história nunca se repete.
história do momento que esses pais pensaram no nome, do momento que esse nome surgiu, o momento do registro, porque aqui eles falam disso, né? Desse momento que ele chega em casa depois de registrar as crianças. Quem registra, quem não vai, quem fica em casa, né? E sim, eu penso mesmo que isso tem um peso. Palavras pesam, não só o nome, né? Mas uma análise é também sobre falar sobre o peso das palavras. Tem muitas vezes... acontece com muita frequência de uma palavra que foi dita por alguém, uma entonação, um suspiro, um olhar, né? Porque palavras não são só palavras faladas, mas é tudo aquilo que a gente percebe, e às vezes numa análise a gente fala daquilo que a gente percebeu. A gente não vai falar necessariamente daquilo que aconteceu. Bom, se a gente percebeu, já aconteceu, né? Mas é sobre muitas vezes isso que a gente vai falar, sobre o peso das relações, o peso daquela palavra, o peso daquela entonação, o peso daquela relação na nossa vida. É sobre isso que a gente vai falar numa análise, né? Sobre medir, sobre pesar, sobre colocar na balança o peso das palavras. O nome nunca é só um nome, né? Ele carrega uma história. E quando eu falo de desejo desses pais, né? Muitas vezes, talvez alguém ouça e pense: meus pais não tiveram grande dificuldade, assim, para pensar no nome, ou decidiram muito rapidamente, não tem história nenhuma sobre o meu nome, ou eu não conheço a história do meu nome, não houve desejo, né, dos meus pais. Às vezes se diz, assim, de uma gravidez por acidente. Sempre acho muito peculiar isso. Mas isso não faz com que... Isso não exime, muito pelo contrário, que a nossa história não tenha marcas. Mesmo essa falta de desejo, né, dos pais numa gravidez por acidente, mesmo isso marca a vida de um sujeito. Mesmo isso vai fazer com que ele se diga, com que ele fale dele mesmo de uma maneira diferente. Vai fazer também com que a relação que se estabelece entre essa criança e os cuidadores seja diferente. Eu sempre falo, acho que deve ter até algum vídeo no Instagram sobre isso que a criança cai quando ela nasce, né? Assim, esse ninho que é construído para a criança quando ela vem ao mundo. E isso não... É porque eu pensei assim nesse ninho que é construído, só que mesmo quando são pais displicentes, são pais que não pensaram, não desejaram essa criança, não desejaram essa gravidez, não quiseram, não queriam, enfim, não esperavam por isso, mesmo isso é um ninho, no sentido de que a criança vai se deparar com isso quando ela chegar, com esse nome que foi escolhido e com toda a história que tem esperando por ela, seja ela de desejo, você foi muito esperado, você foi muito desejado, quanto não, você foi um acidente. Invariavelmente causa algo. Alguns pais chegam preocupados com não criar traumas, né, nos filhos. Não é sobre criar trauma ou não, mas independentemente do quanto uma criança foi desejada, há marcas. Porque, por exemplo, muitas vezes tem uma construção, isso não é generalização, tá? Mas muitas vezes tem uma construção de: meus pais me desejaram tanto que eu carrego dívidas simbólicas com eles. Dívidas de ser muito bom em tudo, conquistar muitas coisas, dar para eles coisas, né? Devolver para eles algumas coisas, ser uma boa filha, ser um bom filho. E aí, gente, nossa, milhares de exemplos. Mas tem uma marca, carrega-se uma marca
mesmo quando se é desejado. E o fato de ser desejado ou não enquanto filho não faz com que a vida seja perfeita. Isso não existe, né? Não tem como você criar um ser humano sem trauma. Isso seria muito mais, sendo bem paradoxal, isso seria muito mais traumático para um sujeito que ele não tivesse trauma. O que é uma pessoa que não passa por separação nenhuma? O que é uma criança que não se frustra com nada? Provavelmente uma pessoa, um sujeito que vai ter grandes doses de perversão na vida adulta, né? Então é necessário, né? Separações, que o sujeito possa falar de si. Muitas vezes numa análise a gente vai falar disso já na vida adulta, né? Com doses diferentes, né? Mas a gente vai falar disso, assim. Qual era o discurso dos meus pais e qual é o meu? Qual era o discurso da minha mãe? Qual era o discurso da minha mãe? Qual era o discurso do meu pai? E qual é o meu? Né? Essa separação, né? Um sujeito vai caminhar nesse sentido, para poder falar de si. Não só dos desejos dos pais, mas do próprio desejo. Quando eu falo discurso, é importante salientar isso. Não é discurso do que é dito, tá? É discurso, assim, de uma maneira bem mais ampla, bem mais complexa, assim. Discurso, o que desejava, quais eram as crenças desses pais, o que eles acreditavam, o que eles desejavam para mim, quais eram as expectativas, enfim. Isso é mais amplo do que só aquilo que é dito. Muitas vezes isso acontece também, né? Tem, assim, o que os pais dizem e o que a criança percebe. Uma coisa que eu sempre falo quando eu atendo criança, adolescente e tal, crianças eu não atendo muito, mas adolescentes sim. Uma expectativa dos pais, cuidadores, avós, etc., é que a criança não perceba as coisas que acontecem. Ah, mas a gente não comenta isso com eles. Com ele ou com ela, com eles, porque a gente quer poupá-lo. Não adianta. E é muito pior. Psiquicamente, é muito pior. É muito pior para a criança que ela não tem a notícia do que está acontecendo na realidade daquela casa. Porque aí a gente vai para um lugar que é a fantasia. A fantasia não tem limite, né? Fantasia, bora, assim. E na fantasia a gente não tem um encontro com aquilo que é a realidade, que é o real, assim, vamos dizer. E as coisas ficam muito maiores e tendem a ser bem piores também. Tendem a tocar a criança num lugar de a culpa é minha. Não sempre, mas isso é comum. Que vem nesse lugar, a culpa disso é minha. Então, assim, essas lucubrações saíram de um capítulo, tá? De Carla Madeira, que eu recomendo fortemente mais uma vez. E deixando esse gancho para vocês, porque eu queria muito saber. Eu sempre acho muito interessante isso, a maneira como as pessoas dizem do próprio nome, porque eu acho que é um bom começo para começar a contar a nossa história, né? Falar sobre da onde viemos, né? Ou por que viemos, não num sentido filosófico de universo, mas afinal de quem nos trouxe aqui, né? Dos sujeitos encarnados que nos trouxeram aqui. Então é sempre um pontapé bem interessante para contar a própria história. Bom, vamos ficar por aqui. Mas antes de você ir embora, eu queria muito saber o que você achou desse episódio. Então deixa um comentário para mim, ou na plataforma que você ouviu, ou no Instagram, se você preferir. Você consegue me encontrar lá com Moura Psicologia. Até a próxima!